Falando um pouco ainda, voltando sobre a questão ali do bolsonarismo, a gente tem visto algumas críticas, né, alfinetadas públicas entre o deputado federal Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor tem visto esses embates aí dentro do campo político conservador? É uma briga de influencers e é uma briga de egos de pessoas que não têm convicção. Os Bolsonaro, eles se tornaram os donos da direita. A direita, quando as pessoas no Brasil confundem direita com família Bolsonaro. Mesmo quando a família Bolsonaro tem posições à esquerda ou quando vota com o PT. Por exemplo, os deputados bolsonaristas agora votaram favoráveis a botar para rodar no Congresso o 6x1, né, e o Vale Gás do Lula. Ou seja, eles votaram em políticas populistas de esquerda. 6x1, o fim da escala 6x1 no projeto da Erika Hilton. A Erika Hilton, que o Nicolas fica brigando, ele, olha lá, esquerda, não sei o que, beleza. O partido dele, eles votaram a favor da 6x1. E o Vale Gás, mesma coisa. Então, não é sobre programa. No fundo, é sobre um bloco político que não gosta do PT. Nesse sentido, como não há programa, não há vinculação a um projeto sério, você fica tendo personalidades que aumentam de tamanho, de tamanho. O Nicolas é um que aumentou muito de tamanho. Ele é maior do que o Eduardo, do que o Flávio, que os demais. Só que o eleitor gosta dele e apoia ele conquanto ele esteja com os Bolsonaro. Então o Nicolas ele tem que ficar grande, só que ele tem que o tempo todo tem que abaixar a cabeça pros caras. Então ele abaixa a cabeça a qualquer momento, ele sempre briga, e o Nicolas nunca briga de frente. Você nunca vê o Nicolas tendo aquela briga de homem, do tipo, eu discordo da família Bolsonaro por isso e aquilo. Nunca é. É sempre, eu tô com eles, mas veja só. Qual é, cara? Vira homem. O Nicolas nunca discordou dos Bolsonaro quando os Bolsonaro acabaram com a Operação Lava Jato. Quando os Bolsonaro estavam votando a PEC da blindagem, ele nunca foi lá, olha, vou fazer um vídeo no fundo preto contra... Nunca. Sempre abaixou a cabeça para todos os crimes. Quando tinha pastor fazendo negócio com barra de ouro dentro do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, o Nicolas estava quieto. Então ele nunca discordou frontalmente. O jogo do Nicolas é fingir que é amigo dos Bolsonaro enquanto ele se constrói. Ele é falso. Os Bolsonaro perceberam isso e estão apontando, fica na tua. Você cresceu puxando o nosso saco, então fica aí na tua. E aí eles ficam brigando, o Nicolas atua de maneira dissimulada, joga nos bastidores, tenta ferrar eles de canto. Esses atritos na avaliação do senhor é mais uma disputa, então, por liderança? Apenas isso, e ego e liderança. E não é uma disputa sobre programa ou sobre valores. Então, se fosse sobre valores, eles já estavam rompidos. Essa é a pergunta que eu deixo. Se fosse sobre valores, já estavam rompidos há muito tempo. É sobre espaço, liderança, poder, dinheiro. Recentemente, o governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, que também é pré-candidato à presidência, disse que ele é o único pré-candidato ali, com coragem para poder criticar o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor recebeu essa declaração? Eu dou risada. Eu vi esse vídeo, o Zema é uma comédia nessa parte. Ele podia falar da parte completa dessa história que envolve STF e Banco Master, que ele estava entrando no contexto do Banco Master. Como, por exemplo, o fato do pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, ter doado pro Partido Novo nas eleições de 2022, né? Ele não, esses detalhes, não sei se ele teve coragem de falar isso. Eu já venho falando desse tema há mais tempo do que ele. Sou o único pré-candidato que botou o dedo na ferida e convocou manifestações, fui à frente do Banco Master, falo dos ministros do Supremo envolvido e falo de todos os lados. Eu tô curioso para ver o Zema também bater na parte da direita que entrou no escândalo do Banco Master. Eu gostaria de ver ele falar, por exemplo, da turma da Lagoinha, aqui, de Belo Horizonte, do senhor André Valadão, que está envolvido até a tampa nisso. Eu queria ver ele falar de todos os aspectos, todos os elementos à direita do Banco Master. Por exemplo, sobre a decisão do João Roma, em 2022, que era um funcionário do governo Bolsonaro, que emitiu o decreto, uma MP, foi um MP ou um decreto, agora tem que levantar aqui, que permitiu, vamos dizer, o aumento daquelas operações de crédito, que foi uma medida populista do Bolsonaro, que beneficiou o Credit Sexta, que basicamente era o produto base do Banco Master. O Credit Sexta, para quem está nos ouvindo, é uma fraude de descontos em contas de beneficiários de Bolsa Família, de gente que recebia, funcionários públicos que recebiam cartão de vale alimentação. E aí era uma malandragem, o Credit Sexta era a base da primeira fraude do Vorcaro do Banco Master. A empresa do Zema, o Zema Crédito, lá, o grupo Zema de Crédito, também recebeu. Não estou falando que ele fazia fraude. Agora ele não vai comentar que, foi no governo do Bolsonaro que boa parte da mamata do Vorcaro rolou? Por que o Zema ele faz aquela coragem seletiva? Que é o que eu critico também na esquerda. A esquerda fica apontando os crimes, no caso do Banco Master, só os que envolvem a parte da direita. Por que a gente não fala que teve crime envolvendo todo mundo? Que o Ciro Nogueira, que estava no governo Bolsonaro, ele era o principal lobista do Daniel Vorcaro. Que ou a esquerda lembrar que o Lewandowski recebia dinheiro do Daniel Vorcaro, que o Guido Mantega tinha um contrato mensal de R$1 milhão com o Banco Master. Aí fica todo mundo assim surdo quando o problema é com eles próprios. Então,
Na boa, o Zema é só mais um cara seletivo. Eu respeitaria e a defenderia publicamente o Zema se ele tivesse batendo em todo mundo nessa história. Seja ecumênico, bata da esquerda à direita. Agora, só bater ali no STF, porque os Bolsonaro gostam de bater no STF, aí desculpa, não caio nessa. Falando sobre essa situação aí do Banco Master, como que o senhor avalia toda essa situação envolvendo o Banco Master, né, que tem sido associado aí a diferentes agentes políticos, né? O que esse caso, na avaliação do senhor, revela aí da relação entre o sistema financeiro e a política aí no Brasil? É exatamente isso, e é um escândalo mais ecumênico que a gente já teve, né? Tem Centrão, tem STF, tem deputado, tem senador, tem governadores, tem esquerda, tem direita, tem todo mundo. Tem influencer fitness, né? Essa é uma das partes mais engraçadas. Tem festas, vamos dizer, em Trancoso, né? O famoso Cine Trancoso, que eram as festas sexuais aí do Daniel Vorcaro. E participação de gente da mídia, gente famosa, modelos internacionais. Esse escândalo é o escândalo mais bizarro que a gente já viu em muito tempo. E, naturalmente, há uma força, dado que ele atinge a todos, bem grande para que ele simplesmente desapareça. Então estão tentando transformar o Dias Toffoli numa espécie de bode expiatório, do tipo, só some um pouco o Dias Toffoli aí, não mexe mais com ele, e pronto, não se fala mais nisso. Que é o que o Centrão quer, a direita quer, o PT quer, todo mundo quer. E o Vorcaro ficando solto nesse escândalo. O jogo leva pro Vorcaro ficar solto. Até porque se ele delata, ele derruba todo mundo. Então é um escândalo bizarro. E o Brasil não fazer nada diante desse escândalo é sintoma de que o Brasil institucionalmente está morto. Mas essa atuação aí do STF, né, do Dias Toffoli, que tem sido bastante criticado, como que o senhor vê? Qual que seria ali a solução ali para o Supremo Tribunal Federal, um código de ética? Óbvio. A começar com os escritórios de advocacia pertencentes aos familiares dos ministros do Supremo sendo ou encerrando suas atividades ou simplesmente não podendo ter esse caso bizarro que é basicamente escritórios ligados a familiares deles atuarem junto à Suprema Corte. Isso não existe. Isso você vai tentar explicar. Eu estive nos Estados Unidos agora, eu tentei explicar isso para jornalistas dos Estados Unidos, eles falaram assim, não, isso é piada. Eu falei, não é piada, é o Brasil. Está, seu país é uma piada. Eu falei, olha, ele está uma piada. Está uma grande piada. Isso é uma das primeiras coisas a se fazer. Os ganhos que eles têm. Outra coisa, o próprio ego dos ministros do Supremo. As sessões do STF não tem que mais estar na TV. Infelizmente, essa transparência, que era uma coisa boa no início, se tornou um jogo de ego, em que eles ficam lá discorrendo e aparecendo. Todos eles viraram agentes públicos. A gente tem que acabar também com as decisões monocráticas, em que eles, na prática, exercem seus votos pessoais e colocam suas posições pessoais ali. É muito poder na mão de um ministro só. A gente tem que impedir que eles tenham esse poder que eles têm sobre os parlamentares, portanto tem que haver uma corte que julgue os parlamentares à parte do STF, com magistrados vindos de todo o Brasil, que fiquem ali 2, 3 anos, tem que ter mandato em um período mais curto para os ministros do STF no Brasil. Infelizmente isso precisa ser feito, porque da maneira como tá, virou uma espécie de um reinado desses caras. A gente falou sobre o escândalo aí do Banco Master, mas teve um outro escândalo aí que foi o escândalo aí do INSS. Há críticas, né, sobre possíveis tentativas aí de blindagem da CPMI, do INSS. Como que o senhor enxerga essa condução da comissão e o papel também dos partidos, né, nesse processo? Agora virou um tiroteio, né? Há algumas pessoas sérias conduzindo isso, a ponto de objetivamente você já ter tido gente do governo federal pega nessa história. A oposição está tendo um controle um pouco maior sobre essa CPMI, então ela não foi blindada como devia pelo governo, e eu acho que essa porradaria que rolou agora, por conta da quebra do sigilo bancário do Lulinha, ela dá o tom do governo percebendo que, ok, o escândalo começou a chegar ali na muralha do castelo, né? Tá pegando basicamente o filho do presidente. Isso sabendo que tem ministro que está envolvido em delação, que o próprio irmão do presidente Lula também fazia parte dessas ONGs que repassavam dinheiro roubado. Então, acho que é um momento importante para a oposição. Acho que institucionalmente falando, esse escândalo ele é um pouquinho menos, vamos dizer, abrangente do que o Banco Master, no sentido de que elementos da direita não estão tão presentes quanto elementos da esquerda, mas para o governo vai ser um desastre. E eu acho que eles vão para uma tentativa de operação abafa desesperada agora que o ano começou após o carnaval, porque agora, essa semana, eles viram o tamanho do problema.
Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.